Muito bem, estamos mais uma vez aqui, mas é a primeira vez do ano. Estamos de volta, né? Depois desse ano maravilhoso. Como é que foi o seu ano aí, meu amigo, minha amiga, que você está assistindo? 2023 se foi, 2024 aqui, ó, agora novinho em folha. Hoje nós vamos começar uma programação muito legal, com uma convidada muito legal. Mas antes de eu chamar essa convidada aqui, abrindo, nós fechamos o nosso podcast de 2023 com uma convidada super top, que foi, né, a nossa amiga advogada Tayara, e agora a gente está abrindo com outra amiga, assim, super top. Daqui a pouco eu falo dela. Antes da gente falar, né, da nossa amiga, eu quero convidar você, dona de casa, você que está aí sentadinha assistindo a gente, você não pode deixar de entrar em contato conosco. Quero começar o ano fazendo uma renda extra, não tem... Doutor André, eu não tenho como sair de casa, eu tenho meus filhos, eu tenho meus afazeres no lar, mas eu quero ganhar uma renda extra. Então, entre em contato conosco. 2197-666-0016, 2197-666-0016. Você vai falar com os nossos assessores aí, eles vão te dizer como é que você pode ganhar uma renda extra sem sair da sua casa, tá bom? Entre em contato conosco pela AMV Assessoria Jurídica. Eu não sou advogada, como é que eu faço? Não, você não precisa ser advogada, você precisa ter um pouco de boa vontade, né? De aprender algumas coisas e trabalhar dentro de casa e fazer a sua própria renda, ok? Pode começar seu ano aí, muito bom. Então, agora, gente, está aqui a nossa convidada de hoje, né? Nossa amiga, vamos dizer assim, nossa amiga partidária, mas não é só partidária, né? Nós estamos aqui com essa mulher incrível, que é a Bruna Werneck. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, André. Muito obrigada pelo convite hoje. Feliz ano novo, né? Que esse ano seja um ano, assim, para nós, excepcional. Sim, Deus te ouça, Deus te ouça. A Bruna é casada, ela é formada em desenho industrial, mas trabalha como servidora pública do Estado. É isso. É isso aí, Bruna? É isso, uma trajetória um pouco fora do comum, né? Me formei em desenho industrial, mas desde a época da faculdade, meu projeto final já tinha a ver com o desenvolvimento de material didático. Então, eu fui migrando para áreas de educação desde lá, ainda na faculdade. Aí eu dei aula de inglês durante uns anos. E aí eu passei para esse concurso do governo do estado. Eu sou servidora concursada da Fundação CCERJ, que faz educação à distância dentro da parte de ciência e tecnologia. Então a gente ajuda, junto com os professores das universidades, a desenvolver cursos à distância pelo governo do estado. Então, aqui em Duque de Caxias, por exemplo, tem um polo CEDERJ. Então, a gente tem polos por todo o interior do estado, e esse é um dos nossos projetos principais que a gente trabalha. Isso deve ter sido fundamental na época da pandemia, não? Sim, pois é. Na época da pandemia, a nossa equipe da Fundação CCERJ foi bastante demandada também pela FATEC, pelas universidades parceiras. Então, a gente ajudou, ela estabeleceu cursos para orientar os professores para se adaptarem a esse momento do ensino remoto. Normal. Isso. Que graças a Deus não ficou, né? Não virou novo normal, mas foi o normal naquele período, bem anormal. Mas você sabe que no período da pandemia para cá foi onde eu também mudei todo o meu estilo de trabalho jurídico por conta dessa coisa de estar recluso. Sim. Então eu tive que... De fato, isso adaptou muito em muitas áreas. Mesmo na própria educação, na educação de jovens e adultos, na questão da qualificação profissional, a educação à distância se tornou realmente um braço muito mais forte, muito mais consolidado. Na educação básica é que, apesar de algumas pessoas acharem que isso ia virar um novo normal, assim, a gente percebe hoje, que uns anos já se passaram, que o uso das tecnologias continua forte, mas já vinha crescendo mesmo antes da pandemia. Mas existiam alguns receios, né, de que a educação básica fosse virar EAD, e isso, assim, seria muito prejudicial para as crianças, e de fato não se concretizou. Não concretizou. Quem é a Bruna dentro de casa? Fala. Faz comida? Como é que é? Fala para mim. A Bruna dentro de casa faz comida. Bruna dentro de casa gosta de ir à feira. A comida do dia a dia é chato, né? Faço e tal, mas acho chato. Mas eu gosto de achar uma receita nova, e aí procurar os ingredientes específicos.
E aí, pra cozinha, quando eu me mudei pra onde eu vim, uma das coisas é que a cozinha dá pra sala. Então, eu gosto de receber os amigos e cozinhar com as pessoas em volta, porque fica tudo misturado, então é muito gostoso. Tu gosta que as pessoas ficam vendo você cozinhar? Isso, e porque eu não gosto. Eu gosto, e eu gosto mais ainda é quando amigos que são bons cozinheiros vêm e se ocupam da minha cozinha, assim, eu adoro. Gente, porque como tem isso, assim... A pessoa comunitária. O fogão fica no meio, assim, fica a cozinha junta com a sala, e o fogão fica bem no meio do caminho. Então, isso é uma coisa que eu acho muito gostoso. A gente combina com um grupo de amigos, alguém que sabe cozinhar muito bem. Aí as pessoas se anima, e aí eu falo, não, então quando fala assim, vamos fazer esse peixe, a pessoa diz que faz um peixe muito bom. Então aí vamos já põe a responsabilidade do peixe pra pessoa, aí eu falo, vamos lá pra casa, eu sei da minha cozinha, né? Porque aí a pessoa tem o trabalho de cozinhar, mas ela não tem o trabalho de arrumar a casa, de lavar a louça, a gente divide. Isso é esperteza, hein? Não, é a divisão dos trabalhos. Alguém fica com a cozinha, eu fico com a arrumação da casa, com a lavação da louça, né? Acho justo. Bom. E o marido, ele entende, assim, esse seu mover, seus movimentos, assim, que daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo, né? Sim. Essa parte sua, mas não é só da educação, você é dando um ramo, né, que a gente vai conversar. Mas assim, o seu esposo, ele entende? Como é que funciona isso? Pois é, eu falo... Esses dias eu tava com uma amiga que é um pouco mais nova, que tá indo casar, e aí ela me perguntou assim, qual é o segredo do casamento? Eu falei, gente, o segredo, parte dele é sorte, né? De você encontrar uma pessoa que tem a ver. E eu acho o Felipe, que é o meu esposo, né? Eu acho ele muito incrível, porque eu não era de militância estudantil. Quando a gente se conheceu, lá, né, quase 20 anos atrás, eu não era envolvida com nada disso. E no entanto, quando eu virei servidora do Estado, eu acabei entrando para a associação, então a gente formalizou a Associação de Servidores e a gente formalizou o sindicato da minha categoria também. E aí veio aquele período do pesão que atrasou os salários, isso. que a gente teve que ir para a Alerj, brigar, tomar bomba de gás na cara. E então, assim, eu descobri todo esse meu lado de atuação política que não existia antes. Assim, eu existia muito dentro de mim, mas ele não estava aflorado. E eu só tenho a agradecer, assim, que o Felipe me deu muito apoio muito naquele momento. Né? Foi muito parceiro, me deu muito apoio, nunca questionou muito a minha ausência, né? Porque acabava que isso me demandava também bastante do meu tempo. E acabou que ele até gostou, porque aí depois disso, ele entrou pro sindicato da categoria dele. Olha! Pois é. Ele é da educação também? Ele é da UFRJ. Olha. Ele é professor da UFRJ. E aí ele ficou na liderança sindical lá durante 4 anos, 2 mandatos. Olha aí, gente. Então, eu fui... foi envolvendo. Isso. Foi isso. É isso aí. Eu fui mordida por esse bichinho e depois o bichinho mordeu ele também. Que legal, Bruna. Que legal. Bruna, vamos já tocar aqui no assunto, porque como o assunto é muito extenso e a gente tem pouco tempo, né, para a gente conversar, vamos começar falando sobre a história da educação vista por Leonel Brizola, porque assim, a gente já é militante no sentido político de ser do PDT, mas eu penso que o Brizola, ele se excede, né? A pessoa do Brizola, que deixou um legado da nossa sociedade, excede um partido. Claro. Né? O Brizola, ele deixou realmente uma história e um modelo de vida, né, para que a gente pudesse seguir, que eu acho super interessante, independente de quem seja o partido. Sim. Correto? Você concorda comigo? Não, concordo e digo mais, não só o Brizola, o trabalhismo como ideologia, né? Foi sob Getúlio Vargas, assim que ele toma posse em 30 ainda, logo nos primeiros meses, uma das primeiras coisas que ele faz é criar um Ministério de Educação, que não existia no país. Então, é a partir de Vargas que isso ganha essa institucionalidade. Anísio Teixeira foi justamente nos anos Vargas que ele foi diretor do Instituto de Educação, então trabalhou muito pelo fortalecimento da educação pública básica no Rio de Janeiro, depois, no Rio de Janeiro e no Brasil, né, porque ele estava aqui no Distrito Federal, mas que era a capital do país na época, então fez muito por isso. Depois, mais adiante também, né, com o Jango presidente, de novo, Anísio foi do INEP primeiro, depois ele fundou e criou a UNB. Então, assim, o trabalhismo, ele tem esse legado que antecede até mesmo Brizola. Mas nessa trajetória, Brizola ainda por cima se destaca, porque ele mesmo, ao contrário de Anísio, de Vargas, ele vem de uma família muito humilde e ele deveu a ascensão social dele, a mudança na vida dele, por ter tido acesso a estudos, graças a bolsas, graças a uma família de pastores que apoiou e ele conseguiu ficar na escola.
Então, assim, ele muito novinho, com 10 anos de idade, morou num hotel, lavava prato, foi engraxate também nesse período, mas ainda assim conseguiu terminar a escolaridade e foi aí que a vida dele se estruturou. Então, ele realmente, ele tinha uma... Não era só uma ligação intelectual, né? E uma compreensão, é realmente uma ligação de vida com a pauta da educação. Então, isso é muito forte. E sorte nossa dele ter vindo do Sul para cá, né? Com certeza. Porque lá no Sul, ele primeiro foi governador no Rio Grande do Sul, né? E lá ele já fez esse esforço de ter a alfabetização, principalmente, como pauta naquele momento. Ele fez tanto o que hoje em dia, né, tipo creche conveniada. Então, ele tinha uns convênios com escolas, estimulando, dando subsídios para escolas privadas para ampliarem suas vagas. E também construiu centenas de escolas por todo o Rio Grande do Sul, principalmente na região rural. Começou isso ainda como prefeito de Porto Alegre, mas depois, quando foi governador, isso foi muito forte, são as chamadas brisoletas. E aí, mais tarde, junto com Darcy, aí é o grande projeto da vida dos dois, né? Pelo qual ninguém fala de Brizola ou de Darcy numa retrospectiva de vida sem mencionar o projeto dos CIEPs. Que então é o grande legado que ele deixou aqui no nosso estado. O que eu acho uma pena é mudar, tirar do nome Brizolão para colocar CIEP. Embora tenha um cuidado todo, mas não era? Não você acha melhor? Não, então, mas o nome não era Brizolão, né? O nome sempre foi CIEP, que era os Centros Integrados de Educação Pública. Mas não poderia Só que ficar o apelido... Brizolão? Ah, poderia, mas aí... Ia ser muito... Eu gosto de Brizolão porque foi um apelido carinhoso, né? Que as próprias pessoas que usavam, que se utilizavam, que deram. Então, enfim, seria... Inclusive, em Niterói tem um Brizolão que funciona muito bem, né? Tem, Niterói tem tanto escolas... existem algumas escolas integrais da rede municipal de Niterói que hoje funcionam em prédios que eram antigos CIEPs. E em Niterói também existem uns outros projetos que... alguns CIEPs que já tinham sido desativados, que estavam fechados. Hoje em dia eles não voltaram a ser escola, mas eles oferecem atividades no contraturno, muito atendendo o mesmo público, né, da rede escolar. Então, as salas de aula não estão lá, mas são as atividades de contraturno ligadas à cultura e lazer. Ali. Muito show, muito show. Fala pra gente, Bruna, ainda sobre essa história da educação vista por Leonel Brizola, o que você acha, assim, que o que mais faz falta, né? Brizola se foi, deixou um legado, indiscutível isso. Parte desse legado não foi aproveitado, mas ainda o que foi aproveitado, a gente ainda vê isso entre nós, até algumas pautas no governo federal falando sobre esse assunto, né? Mas do que mais faz falta desse legado do Brizola para os nossos dias? Sim, o Brizola era muito à frente do seu tempo, né? Então, essa questão da escola funcionar em tempo integral era uma defesa dele lá em 1982. E só agora o governo federal está encampando isso como uma política nacional. Né? Não era. 40 anos entre o Brizola propor isso e o governo federal encampar. Então, ele era realmente muito à frente do seu tempo. E a questão da escolaridade integral do Brizola não era só uma questão de tempo integral, era realmente uma educação integral. Então, que esses estudantes tivessem acesso à cultura, a esporte, a lazer, a saúde dentro da escola, porque se você vai atender a classe trabalhadora, né, os pais... Quando o pai está na jogada, né? Porque a gente sabe a realidade brasileira, muitas mães solo que dependem da ajuda de avó ou de alguma vizinha, né? Mas não são nem os pais que a gente está falando, são as mães trabalhadoras. Elas têm que se deslocar para o trabalho, voltar. E, assim, se elas precisarem acompanhar o filho para uma consulta ao dentista, coisa de rotina, a gente não está falando da criança ficar doente, né? Mas para dar conta de um mínimo de saúde de rotina, também requer dessa mãe que não esteja no trabalho, que se ausente. Tem que sair do trabalho para fazer. E isso era incrível na época dos CIEPs, porque existia todo esse aparato, né? Todo esse aparato articulado, a saúde, a cultura, porque hoje a gente percebe, assim, que
nem todo mundo, nem todas as famílias vão ter os mesmos hábitos. Então, as crianças não vão ser expostas a toda a variedade que a sociedade oferece, seja de lazer, seja de cultura, porque é normal. Uma família gosta mais de uma coisa, outra família gosta mais de outra, mas é importante que a criança tenha acesso a uma variedade cultural da sociedade. E naquele momento, as escolas assumiam muito essa responsabilidade também, junto com as famílias, de expor as crianças a essas artifícios, né? Recursos culturais e esportivos, até para descobrir se gosta ou se não gosta, né? Exatamente. Isso realmente fazia toda a diferença. Esperamos que nesse novo olhar do país, né, venha trazer um pouco mais dessa busca. Inclusive, se eu não me engano, temos um deputado nosso que lutou pela pauta, né, que foi o Marcos Tavares, o deputado federal Marcos Tavares. Ele lutou um pouco por essa pauta também, não que tenha sido tudo somente ele, mas ele já vem também trazendo isso e que ajudou, talvez tenha ajudado também nessa questão. Mas vamos falar da educação inclusiva, né, não necessariamente educação inclusiva, mas o direito à educação. Sim. Né? Porque quando a gente toca no termo de educação inclusiva, a gente ainda já vai logo pensar em crianças de PCD, que é crianças com portadoras de deficiência. A gente até vamos abordar esse tema exclusivo em outro momento. Mas você, Bruna, fala um pouquinho para a gente sobre o direito à educação. Pois é, como a gente estava conversando até mesmo antes de começar aqui a nossa conversa, o Brasil vinha, desde 88, que se consolidou essa noção da educação como um direito de todas as crianças e adolescentes, inclusive o ensino médio, porque até então o ensino médio nem era tratado como uma obrigatoriedade, como um direito universal. Então a gente vinha desde 88 para cá avançando nessa ampliação do sistema, na abertura de mais vagas, ampliando as matrículas. E chegamos a uma quase universalização. Só que hoje, infelizmente, universalização no ensino fundamental. No médio, a gente ainda está bem longe disso, mas mais por uma questão de evasão escolar, a gente tem dificuldade em manter esses adolescentes, né, na escola. Mas hoje, o que eu acho que é um dos pontos cruciais que ainda não tem a devida atenção é o das creches e pré-escolas. Porque apesar de estar previsto que toda criança a partir de 5 anos 4 anos, deveria estar na escola, não necessariamente, a gente sabe, não tem vaga para elas, e muito menos na creche. E a gente sabe quem fica sobrecarregada com isso, que são as mulheres, são as mães, que acabam tendo que se afastar do mercado de trabalho, porque elas não têm com quem deixar seus filhos. E aí a gente vai vendo a perpetuação, né? O acúmulo das desigualdades. A criança, justamente não... Porque os primeiros anos de vida são muito importantes em termos de estímulo, de formação do cérebro. Então, justamente, essas crianças perdem essa oportunidade de estar numa escola com profissionais bem formados, né? Adequados. Eu fico pensando nisso porque, assim, eu sou moradora de Caxias, então eu posso falar. Na minha cidade tem esse problema de não ter creche para todas as crianças. Isso é fato. Todos os anos temos o mesmo problema. Faz aquele sorteio que 90% das crianças fica fora e 10% fica dentro, né? Só que eu tenho parentes que moram em Valença, uma cidade no interior do Rio. Então, volta e meia eu estou em Valença. Já tem um tempinho, mas volta e meia a gente está lá. E aí quando criança, frequentava muito mais, morei algum tempo lá, e depois voltei mais adulta, e agora, recentemente, voltei. E eu levei um susto quando eu cheguei, porque quando você entra nos limites, né, de um município para o outro, já chega em Valença, são vários bairros, é uma mesma pista até chegar na entrada principal de Valença, mas já é Valença, onde a gente passa. E são vários bairrozinhos até chegar na entrada lá da cidade. E cada bairro, que assim, o primeiro bairro, vamos dizer que seja, que se não me engano é Varginha, tem uma creche em cada entrada de cada bairro.
Eu levei um susto. Eu falei, não é possível. Aí eu conversando com a minha tia, assim, tem Chico Bento na primeiro bairro, quer dizer, o segundo é Varginha, e vai assim, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar na entrada. Aí eu falei, perguntando minha tia, minha prima, gente, por que tanta... Eu fiquei apavorada. Falei, pra que tanta creche? Aí elas me explicaram que o prefeito, vendo a situação e vendo que aquelas famílias daqueles bairros da estrada teriam que chegar até no centro da cidade, era um percurso grande, ele resolveu botar uma creche em cada limite daquele de bairro. Então elas só atravessam a pista. A creche ela fica do outro lado da pista. Você entendeu? Ou algumas ficam ali dentro mesmo. Mas assim, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, gente... assim. Porque não basta ter a creche, né? Ela tem que estar acessível. As famílias têm que conseguir chegar nela. A creche é de frente pro bairro, sabe? Aquela creche atende exatamente aquele bairro. Você assim, aquilo. Eu falei assim, prima, então acabou o problema? Ela, Andréia, acabou. Impressionante eu dizer isso pra você, mas não tem briga de creche aqui. E não precisa eu sair do meu bairro pra ir pra aquela... É coisa assim, de 2 quilômetros pra frente tem outra creche. Vamos dizer assim, né? Sim. Coisa de muito perto, uma creche perto da outra. Mas pra atender aquele bairro. Então, assim, eu achei aquilo fantástico. Ela falou, não temos mais problema de creche no município. O prefeito conseguiu zerar. E ainda tem vaga para os que poderão nascer. Mas nem dá, porque aqueles que vão, né, que completa 5 aninhos, 6 aninhos, já saem da creche. Sim. Já vão para outra, né, para suas outras séries. Então, assim, vai sempre ter vaga. Cara, isso não é fantástico? Não, pois é isso, assim, é prioridade, né? É o que Brizola fala, assim, é ter prioridade, é botar orçamento, é contratar os profissionais adequados. Assim, não precisa, a solução, ela não é muito difícil. A solução, em termos de concepção, né? A gente sabe o que precisa fazer. É isso, é construir prédio para ter espaço físico para as crianças, contratar os profissionais e a manutenção do espaço e dos profissionais. Então, não tem muito mistério de qual é a solução. É a vontade e a priorização no debate político, entre tudo, né? E, assim, entende-se que o recurso público ele é sempre escasso. A pessoa pode priorizar, né, fazer uma obra, que às vezes é importante também, uma ponte, não sei aonde. Então, assim, é sempre um debate entre o que... Vai ter sempre alguém defendendo que outra coisa é mais importante. Mas Brizola esse é um grande legado que ele deixou, né? É inequívoco que a educação é prioridade e... então, dá gosto quando a gente chega em um lugar e vê que o mandatário atual é... Um prefeito, cara. Um prefeito de uma cidade pequena... Exato. É ótimo. Né? Dá até gosto. A cidade é até conhecida como uma cidade boa para tratar de problemas de faculdade, investe muito em faculdade, não sei se é do coração, do direito, não sei, assim, específicos, sabe? Matérias específicas, é uma cidade muito boa para quem é estudante e gosta. Mas assim, eu achei impressionante o cara pensar em fazer uma creche para cada bairro daquela pista. Eu achei assim, um abuso, sabe? Falei assim, esse homem é um abusado, porque assim, anos e anos na minha cidade eu não consegui ver, embora até o prefeito inaugure uma creche ou outra, mas assim... Não dá conta da escala, né? Não dá conta. E com a quantidade de criança que existe no município, aqui no nosso, mas também a quantidade de investimento financeiro que tem para a nossa cidade, a conta não bate. Sim. Sabe? Tem alguma coisa errada. E eu lembro que numa época atrás, eu fui convidada para uma reunião. Eu era conselheira tutelar e estava numa reunião do Conselho de Segurança. Hoje eu sou a vice-presidente do Conselho de Segurança. Sabe como é que o mundo gira? E aí, eu ouvi dessa reunião desses pais, tinham vários pais ali, e eles falavam, não temos escola. Aquilo ficou batendo na minha cabeça. Aí eu fiz uma reunião com os pais. E fui visitar as escolas. E eu observei, aí você vai poder me dizer, que nas escolas, não é que não tinha escola, são 940 escolas. Mas que uma boa parte dessas escolas, as salas estavam fechadas. Ou poderiam usar em 2 turnos. Enfim, eu poderia fazer 3 turnos, eu não sei. Mas assim, eu penso que tinha como. Aí as diretoras começaram a falar para mim. Ou tinham salas que não poderiam ser abertas, porque não tinham professores. Né? Estavam economizando até os porteiros. Ou então mandavam as crianças embora mais cedo porque não tinha merenda. Então, assim, eu comecei a ver que não era a falta do prédio.
Sim. Não tem que... Eu pensava assim, não estamos falando mais de creche. Agora estamos falando de escolas prontas já. Porque creche realmente você tem que fazer. Que é um problema clássico aqui. Mas estamos falando de prédios prontos, ou que não podem ser utilizados, porque tem algum problema, goteira, sei lá o quê, cadeira quebrada, enfim. Ou porque não tem profissional o suficiente, não abre concurso, ou não contrata, eu não sei. Como é que é isso? Pois é, assim, eu não vou poder falar especificamente no sobre Duque de Caxias. Mas você vai falar num termo genérico. No termo geral do Brasil. A questão é essa, assim, a educação, muitas vezes, você ouve a frase, né? A educação é a base. A educação é a base, mas para a educação existir, precisa de uma base ainda anterior, né? Exatamente. Que é isso, precisa da infraestrutura e precisa dos profissionais adequados. Porque por melhores que sejam os prédios, prédio não educa ninguém. Exatamente. Você precisa dos prédios. Muitas vezes a gente tem realmente essas questões de infraestrutura, você vê, né, vira e mexe, você vê até na própria mídia, questões ligadas à infiltração, mofo. Então, assim, a manutenção, se ela não ocorre prontamente, às vezes o problema fica muito maior, né? Se é um pouquinho de infiltração e você resolveu. Se você deixa aquilo se espalhar, isso se torna uma obra mais cara, então se torna mais difícil de consertar. Manutenção, então, né? Exatamente. A manutenção, ela economiza dinheiro e reduz muito as perdas, né? Porque às vezes você condena um prédio por umas questões que, se tivessem sido endereçadas e consertadas prontamente, não chegaria nesse ponto. E esses fundos que são tão discutidos no Congresso, como é que é isso? Não consegue chegar nas prefeituras? Pois é, a educação, antigamente, ela padecia de falta de recursos. Então, ninguém conseguia fazer as coisas porque não tinha recurso. Só que nos últimos anos, justamente, isso é parte desse fortalecimento que eu comentei, né? De 88 para cá. Então, tem o Fundeb, tem fundos relacionados a programas de alimentação escolar, de transporte escolar, e mínimo constitucional, que precisa ser investido em educação. E aí, o olho cresceu de muita gente, né? Então, a educação, ela deixou de ser uma pasta negligenciada e sem recurso para ser uma página cobiçada por conta de seus recursos. E aí, isso é muito complicado, porque aí ela acaba entrando num jogo da política em que as pessoas querem são esses contratos, e não necessariamente o compromisso delas é com o contrato e com quem vai ganhar o dinheiro do contrato, e não com o benefício que isso vai trazer para os estudantes. Então, infelizmente, isso é um problema que a gente vê em muitos lugares. Mais, então. Porque fica mais difícil, né, de você saber controlar exatamente o que está indo. O controle social, a gente ainda precisa melhorar muito os mecanismos de controle social, de como são gastos os recursos da educação, sem dúvida, porque não há dúvidas de que hoje a educação tem mais recursos do que tinha antigamente, só que a gente não sabe o quanto disso de fato está sendo utilizado em prol dos estudantes, para contratação de professores, formação continuada. Aí falando em termos de municípios, né, não nosso, mas em termos de municípios, se dá para você dar esse feedback para a gente. Tem como, por exemplo, uma comissão ou algo parecido começar a pesquisar isso na Câmara Municipal? Como que é utilizado esse fundo? Assim, vamos dizer meio que a população sendo representada por essa comissão, porque a população toda, sei lá, os 100 mil habitantes, 200 mil habitantes de uma cidade, não vão conseguir ter acesso, né? Mas talvez que se houvesse numa cidade uma comissão voltada para a educação, que pudesse solicitar da Câmara Municipal uma satisfação de para que está sendo utilizado esse fundo, você acha que iria melhorar um pouco essa distribuição? Não, com certeza, sim. Tanto que esses fundos, eles sempre têm um conselho associado. E esse conselho, normalmente tem alguém que representa a secretaria, mas que não é presidente do conselho. A secretaria é obrigada a dar, por exemplo, um espaço físico para o conselho se reunir, mas ele é composto por pessoas da sociedade civil. Então, em tese, são representantes da sociedade civil que avaliam essa prestação de contas, e aí tem do Fundeb, tem do PNAE, cada um desses programas governamentais federais tem o seu conselho. As escolas,
O nome varia de acordo com o município, mas em Niterói, por exemplo, é o SEC, é Conselho Escola Comunidade, que é justamente, em alguns lugares é Associação de Pais e Mestres, isso varia, mas as escolas em tese têm seus próprios conselhos e poderiam estar mais de olho, e é claro que aí o Conselho Municipal de Educação teria acesso a isso, e a Comissão de Educação na Câmara também poderia ter. A gente, no Movimento Trabalhista pela Educação, nós temos um integrante que é contador de origem. Ele é professor, hoje em dia, professor da rede federal de ensino técnico, mas ele de origem, a formação dele original é em contabilidade, ele já trabalhou como gestor do Estado. Então, a gente já deu algumas oficinas nesse sentido de como entender, porque esses sistemas são públicos. Sistemas que você consegue acessar o sistema público e os dados do governo federal e ver quanto de dinheiro veio do governo federal, como que foi gasto, ele tem esse acesso. Todo mundo tem, só que a gente não necessariamente sabe acessar. A gente deu uma oficina. Ele tem esse conhecimento. Isso, aí eu já deixo aqui disponível. Se vocês quiserem montar um grupo que quer estudar isso, amiga, a gente monta essa oficina porque, assim, aqui no município, voltado para as pautas municipais. Seria ótimo, inclusive, se a gente tiver gente que trabalha na Secretaria de Educação, para as pessoas se apropriarem desses instrumentos. Porque eles existem, só que eles não são necessariamente tão intuitivos para alguém leigo acessar e já descobrir. Mas tendo essa formação, tendo uma oficina voltada para isso, a gente consegue exercer melhor esse controle social. É porque a ideia é o seguinte, se a gente tem um movimento, né, da educação aqui no município, que tenha esse caminhar, esse conhecimento e possa nos passar o que realmente está acontecendo, a gente pode criar ações junto à Câmara para que seja fiscalizada porque eu sei que Duque de Caxias tem um receber de recursos que é bem favorável à melhoria da educação do nosso município. Talvez, se isso fosse melhor administrado ou melhor visto, né, talvez se construiria mais creches, ou melhoraria mais a condição, ou daria mais oportunidade a mais funcionários contratados, já que o município talvez não possa abrir tantos concursos, ou até poderia, com esse fundo, abrir os concursos, porque tem um fundo para que esses concursados sejam remunerados. Assim, tem uma gama de informações aí que talvez elas possam ser revistas a partir de um movimento, né? Não é um movimento do mal, né, que vai ficar, mas é um movimento que vai ajudar os gestores do município, né? Sim, e a gente não pode esquecer que esse ano é ano de eleição municipal, né? Exatamente. Então, se a gente monta esse grupo para se apropriar das pautas de educação a nível municipal aqui, entender exatamente onde estão os gargalos, isso qualifica muito o debate, né? A cobrança sobre o que candidatos a prefeitos têm a oferecer, sobre o que candidatos a vereadores têm a falar sobre a pauta. Até mesmo para quem está interessado em se apresentar como gestor, ter isso em mãos. É isso. Um diagnóstico mais preciso de onde estão as questões. Com certeza. Então, amiga, nós estamos aí. Tá marcado. Né? A gente fecha essa data assim que acabar a live, a gente compara as agendas. Não aproveitando o meu próprio podcast. Mas estamos precisando. E quem sabe Caxias sirva de modelo para os outros 91 municípios, né? E que eles possam também. Eu não sei nem o nome do prefeito de Valença, mas eu acho esse prefeito um queridinho. O homem que fez. Vem, prefeito, que eu não sei nem de que partido tu é. Mas tu és. Porém, que eu tô na frente de uma pedagoga. É pedagoga não, né? Não sou. Não é pedagoga, mas é da área da educação. Tem que falar muito direitinho aqui. Então, você aí, prefeito, você fez um negócio que é um sonho da nossa vida. Colocar uma creche em cada bairro, gente. Isso é maravilhoso, né? Então, palmas para esse prefeito de Valença, né? Que merece. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, voltando aqui, eu acho interessante isso, a gente ter realmente uma pauta para esse tipo de debate, apresentar isso vai enriquecer muito, não só o nosso município, mas vai servir sim de exemplo. Vamos falar aqui, ano passado, né?
a nossa deputada Marta Rocha nos incumbiu de uma missão. Ela falou assim, olha, está aqui uma revistinha, né? E eu sugiro, né, que a todos vocês que vão para os seus municípios entreguem essa revistinha. Então, assim, com muito orgulho, com muito prazer, eu fiz esse dever de casa que a Marta tão carinhosamente pediu. Entreguei a revistinha para a biblioteca da nossa Câmara de Vereadores e para a biblioteca da nossa biblioteca municipal, que se chama Biblioteca Leonel de Moura Brizola. E achei muito interessante que é uma revista chamada Embaúba. Então, conta um pouquinho para a gente dessa história, o porquê do nome Embaúba, né? Assim, rápidas palavras, mas só para que a galera possa também entender, porque isso faz parte da educação. Sim. Né? Isso é um legado de vocês, que está deixando mais um pedacinho da nossa história trabalhista, né? É isso. Dentro dessa revista. E falei pra gente um pouquinho. Não, para mim é sempre um prazer falar sobre Embaúba. Aliás, para quem ainda não segue, né, no Instagram é @revistaembaúba. Isso. Aí, enfim, pode seguir lá para saber. Aí você consegue baixar os 2 exemplares que já saíram 2 edições. Eles estão disponíveis também em formato digital. Tem como acessar ali via o Instagram. Estamos, no momento, trabalhando na 3ª edição. Então, a revista Embaúba surgiu como um veículo para debate sobre questões para o Brasil, né? Para a gente debater nosso futuro, a nossa soberania, o nosso desenvolvimento. Então, existem essas editorias e a ideia é que a gente coloque nossas teses, né? Apresente diagnósticos para o Brasil e, principalmente, não só o diagnóstico, não só a análise, mas propostas de por que caminhos a gente deve seguir daqui adiante. Então, ela está aberta para contribuição, né? Ela realmente é uma troca de ideias entre os trabalhistas dentro da nossa visão. E aí ela se chama Embaúba porque a gente foi buscar... a gente queria alguma coisa relacionada ao meio ambiente, ao desenvolvimento, e uma coisa que fosse muito a cara do Brasil. Então a gente foi buscar na nossa flora nativa, e a gente descobriu essa árvore que, quando a gente escolheu por um motivo que ela é a primeira a nascer numa clareira, então ela ajuda a repopular, né, reflorestar uma área. Normalmente ela é a primeira, e a partir do crescimento dela surgem outras plantas e a diversidade vem junto. Então a gente achou isso muito bonito. Ela tem uma questão que a folha dela é usada tanto para coisas medicinais, quanto também como um instrumento... ferramenta, né? Ela é usada como uma lixa pelos indígenas. E o tronco dela, ele é oco porque ele vive com colônias de formigas dentro. Então existe essa simbiose entre a planta depende da formiga e a formiga depende da planta. E a gente achou que era uma boa metáfora para um partido que não é nada sem as pessoas dentro dele, né? Então o partido é o que essas pessoas fazem dele, e as pessoas também vivem porque tem esse lugar que abriga suas ideias, sua vivência. Então a gente achou muito bonito, muito feliz essa confluência de fatores, e depois a gente descobriu que ela é uma árvore sagrada nas religiões de matriz africana. Então tem muita gente que vê ela como uma questão ligada à ancestralidade também, que a gente achou bonito, considerando que o PDT é um partido que reverencia a nossa ancestralidade, né? A gente tem uma linhagem que vem de longe, então a gente achou bonito também. Mas isso, na verdade, a gente nem sabia na época que a gente escolheu. Mas, que bom, né? Que bom. Aqui a gente está tentando também resgatar, aqui no município. Lembra que eu já te falei da outra vez? Ainda não morreu, não. Não morreu. A gente só não dá conta desse monte de coisa que a gente faz. Eu não sei se a gente vai conseguir dar conta de tudo esse ano, mas se Deus quiser, com a graça de Deus, a organização, a gente vai. Mas a gente está tentando, assim, resgatar essa história. Eu fico muito feliz de você ter se colocado à disposição também, junto com a sua equipe, de, ainda que fosse um dia, né? Tirar um dia para poder a gente colocar toda a velha guarda do seria do partido, ótimo, uma coisa da gente registrar a história, assim. Eu volto novamente ao município. Vamos dizer assim, que no nosso município, eu costumo dizer que eu sou um pouco carente dessa coisa da história. Porque eu entendo que o meu município não dá muito valor a essa questão histórica, né? As origens, como tudo começou. Isso eu penso que deveria ser explicado na escola, desde lá do início mesmo. Olha, nenenzinho, bebezinho aqui, menininho.
como começou a cidade de Caxias, começou assim, olha a foto, olha quem foram os primeiros habitantes, olha como que foi Duque de Caxias, como é que ele passou e tal. Assim, se a gente sabe um pouquinho, é porque eu cresci e busquei. Então, não quero que isso também aconteça no meu caminhar político. Eu quero deixar também esse legado, né? E nada melhor do que deixar um legado do que você registrar. Então, como eu resolvi acompanhar uma galera que me cerca, que são a velha guarda, vamos dizer assim, tipo Cândida, a própria Tininha, né? E tantos outros que caminharam com o Brizola e que vieram. O Brizola veio aqui na cidade, ele gostava de Caxias, ele caminhava pela minha cidade, trouxe um monte de empresas para minha cidade. Assim, ele contribuiu muito com o progresso da minha cidade. Não é nada melhor do que eu registrar isso e deixar para os que virão. Né? Para aqueles que não tiveram a oportunidade de caminhar com ele, saber quem foi o cara que também ajudou. Né? Claro. Então, isso assim, a Embaúba faz isso, a gente está com esse projeto de fazer isso. A gente pode até iniciar esse ano, não sei se terminamos esse ano, mas a gente inicia, de repente, né? E juntando um, juntando o outro, ouvindo as falas. Vai dar um trabalhinho, porque a galera gosta de falar. A Cândida, eu não sei se você sabe, mas a Cândida, eu tô falando Cândida, doutora Cândida Machado, né? Uhum. Ela é integrante da Conedinepir, que é um conselho de negros aqui da cidade, e a Cândida está escrevendo a história dela para deixar para os netos e bisnetos. Sim. Porque eles são... Ela falou para mim ainda agora, ela falou, Andréia, eu estou observando que a minha família tem muita gente idosa, nós já estamos de partida, então nós estamos deixando o nosso legado para que os nossos netos e bisnetos possam... Acho isso tão bonito. Não, é lindo. E eu comecei, curiosamente, eu comecei a fazer isso com o meu avô no final do ano passado. Quando eu fui lá visitá-lo, eu gravei uns áudios dele contando a própria vida. Mentira. E aí tô começando a registrar... Bruna, algumas histórias assim, do meu avô e da minha avó. Eu vou te falar que eu fico até arrepiada, porque assim... Não é por nada, mas eu também estou escrevendo um livro. Será que é um negócio assim meio... Eu não sei, eu sou meio dessas, né? Esse negócio muito de sinal, assim, né? De coisas. Essas confluências. Assim. Eu acredito muito nessas coisas assim, entendeu? Então, assim, será que eu estou fazendo um livro? A Cândida não combinou nada, tá fazendo... Outro dia, eu encontrei com uma colega minha que eu não via um tempão, assim, já um ano e meio, assim, a gente só via nem mais de oi. Mas a gente estava muito junto, a gente, porque caminhares políticos, assim, a gente andou cada um para um canto. Aí encontrei com ela, oi amiga, tô escrevendo um livro também. Olha só, não é estranho isso? Fala aí, fala a verdade. Eu não sei se todo mundo aí que você tá falando tá escrevendo um livro sobre si, né? Eu lancei um livro também recentemente. Olha! Mas o meu não é sobre mim, o meu é resultado da minha pesquisa. Eu fiz uma pesquisa de mestrado. Meu mestrado foi em ciência política e era justamente sobre essas disputas em torno da educação, assim, quem pauta as políticas educacionais e essa relação do Estado com a sociedade civil e com as fundações empresariais, e eu acabei fazendo recorte. Eu devia ter trazido, eu ia trazer para te dar o livro, e eu sou péssima, esqueci, mas fico te devendo o livro. O livro é o Projeto Lehman e Educação Brasileira, que é sobre a influência da Fundação Lehman e todo... É como um recorte, né? Não é só ele, existem vários empresários envolvidos no desenvolvimento de educação... nas políticas educacionais no Brasil, mas aí eu faço esse recorte e analiso a atuação da Fundação Lehman desde a sua criação até os dias de hoje. Então, assim, todas as disputas e toda a forma como isso foi se dando ao longo do tempo. Perfeito, Bruna, perfeito. Fala para mim, então, só para a gente encerrar esse bloco, que a gente já vai para um outro assim mais descontraído também, qual seria o caminho, de repente, a trilhar... vamos dizer, de hoje em diante, para que a gente pudesse ver um pouquinho de melhora na educação, vamos dizer, no país. Vamos generalizar, que é para poder... A educação, ela tem sempre essa questão que ela é multifatorial, né? É muito difícil, não tem uma bala de prata a ajustar. Mas eu acho que, sem dúvida, essa questão da ampliação das creches é fundamental, porque na educação ocorre o que a gente chama de acúmulo de déficits. Então, o nosso sistema educacional tem muita dificuldade. Se você mede essas crianças
aos 5 anos de idade, o desenvolvimento delas, aos 8 anos de idade, aos 12, aos 15, é muito difícil que uma criança que estava mais atrasada no desenvolvimento, com um pouco mais de dificuldade, que ela supere isso nas etapas anteriores. O normal é que essa distância vá aumentando. Essa desigualdade, ela aumenta com as etapas da educação. Então, você ter ações lá na base para elas começarem de um patamar mais igualitário faz muita diferença. E da mesma forma, ações específicas para mitigar essas desigualdades mais adiante também são importantes. Então, ter reforço escolar, a gente sabe assim, ainda por cima a gente vive um momento ainda muito atravessado pelos efeitos da pandemia, né? Então, a gente sabe que a pandemia não foi desastrosa para todo mundo no mesmo nível, né? Que teve gente que perdeu pouco, teve gente que perdeu muito. Então, que é importante que haja essas ações para dar apoio a quem perdeu mais, para que consiga superar essas dificuldades. Porque a gente sabe também que a questão da evasão escolar, a desmotivação, isso também está atrelado a esse acúmulo dos déficits, né? Porque se você começa a não conseguir acompanhar as aulas, você se sente mais desmotivado. Você faz alguma coisa bem, você sempre fica motivado a continuar fazendo, né? Então, é muito importante essa atenção, esse monitoramento, esse cuidado individual, né? Começar mesmo na origem, na base. Já dá para entender assim, se tiver que recorrer a alguma coisa de rápida, então que se faça creches, que é para poder diminuir um pouco. Eu acho que é a questão da creche e a questão da educação em tempo integral. Em tempo integral. E nessa forma de educação integral em tempo integral, né? Que não seja só uma coisa pré-formatada que a criança segue. Para você entender um pouquinho melhor que esses horários. Porque uma vez que expande o horário, que haja espaço para a criança que precisa de um reforço, ela tenha reforço ali. Porque não adianta também expandir o horário. Para cada alguma que elas consigam. O que ela precisa. Exatamente. Não que necessariamente todas tenham que ter aula de matemática, de reforço. Exatamente. Né? Não interessa todo mundo fazer as mesmas coisas. Eu passei um período, em 2021, eu trabalhei durante um ano na Secretaria Municipal de Educação em Niterói. E lá a gente fez uma avaliação das crianças de 5º ano e 9º ano assim que retornaram, assim que a escola abriu, para a gente justamente entender o que tinha acontecido no período de pandemia. E foi muito interessante perceber, a gente no final das contas devolveu para as escolas, tinha listado nominalmente os alunos, quem que estava. A gente criou 2 categorias, né, de atenção e muita atenção, e separado por língua portuguesa e matemática. Porque isso é uma das coisas que eu acho muito graves e muito violentas que às vezes acontecem na educação, que é você rotular o aluno como um bom aluno ou um mau aluno. A pessoa ela pode ser boa em uma coisa e ter dificuldade com outra. Mas tudo bem. Exatamente. Então você não pode tratar isso como um bloco fechado. Ele tira nota alta, ele tira nota baixa. Não importa que você tira 8 em tudo. Se tem uma coisa que você tira 6, essa coisa que você tira 6, você precisa de uma certa atenção. Ou ao contrário, a pessoa, na verdade, tem dificuldade de um modo geral, até relacionada a uma dislexia, alguma coisa, mas em alguma das disciplinas tem mais facilidade. Então não pode rotular, as crianças não são pacotes fechados, nenhum ser humano é, né? Então eu acho que hoje em dia a gente já tem tecnologia, não estou falando de tecnologia digital, mas assim, know-how, a gente tem entendimento suficiente para endereçar, ainda mais quando você pensa em ampliar o horário da escola, isso não pode vir para, de novo, tudo padronizado mais tempo. A gente tem que aproveitar essa expansão do horário para conseguir personalizar e endereçar a cada criança o que ela de fato precisa. Eu acho que isso é muito importante. Então fica a dica aí, a gente tem muito trabalho ainda a fazer, né? Mas assim, eu penso que se a gente está nessa terra, ainda que a gente faça o que a gente puder fazer, né? Tem uma frase que me acompanha assim: tudo que vier à sua mão, faça. Né? Isso é um trecho bíblico, mas que isso faz muito sentido para mim. Então, eu sempre repito isso. Tudo que vier à minha mão para fazer, se eu estou aqui, eu vou fazer. Então, eu penso assim, a gente unidas, né, uma com a outra, juntando mais um, a gente consegue formar um bom número e tentar ajudar o máximo que a gente puder. Mas agora chegou o momento, meu momento, Marília,
quase Gabriela. Morena ainda, morenaça, né? Que é o de pergunta, eu bati e volta assim, bem rapidinho, você falou que não é muito fico nervosa, Fica dá branco. Dá pra ver que você tá nervosíssima, né? Não, mas esse papo tudo Amiga. bem. Mas essa coisa do bate-bola, eu fico da branco. Gente, Fico nervosa. Que é isso? Não, rapidinho, tipo assim, sonhos. Tem sonhos? Vamos com essa coisa cafona de um sonho da educação, né? Esse é o sonho. A coisa É batido, cafoníssima, é batido, mas é esse sonho, né? Que a gente consiga, de fato, educar todas as crianças desse país. Dá pelo menos tentar, né? Não, o sonho é conseguir. É conseguir, tentar. Não, sonhar, tentar é o que a gente faz. É o que a gente faz. Sonho é Sonhar conseguir. É conseguir, exatamente. O sonho é conseguir. Não posso viver sem... Banana. Gente. Minha fruta, a melhor fruta do mundo, gente. Melhor fruta do mundo. Ela vai na comida, ela vira doce, ela serve pura, não precisa descascar. Ela descasca com a mão, não precisa de faca, não tem semente. É uma coisa maravilhosa. É a banana. E tem muito nesse país, é uma coisa maravilhosa. Tá caro, né, ultimamente. Tá, já foi melhor puxado, nesse caso. melhor. Já foi mais fácil nesse sentido. Na minha casa tem... Alegria. Eu gosto de pensar que a minha casa é sempre um lugar aberto, assim, aconchegante para quem chega. Eu preciso de... Você precisa. Eu preciso de... Nossa, a gente precisa de tanta coisa, né? Tanta coisa. Mas precisa de paz, de calma. Né? Manter a cabecinha no lugar, discernimento. A vida tá agitada. A vida é agitada. Dinheiro traz felicidade? Não, mas a falta dele dificulta bastante, né? Então, assim, acho que tudo é uma questão de aonde, da quantidade que a gente tá falando. Também. Eu acho assim, dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza extrema torna tudo muito difícil. A vida fica muito mais difícil, né? Sem um mínimo de condições materiais. Um lugar bonito. Olha, esse Rio de Janeiro, né? Olha esse estado que tem praia, que tem montanha. Praia ou montanha, Bruna? Cara, eu sou mais da montanha, sabia? Eu gosto de ir pro mato. Cachoeira, gosto de cachoeira, gosto de trilha. Eu gosto mais de cachoeira do que de praia, sabia? Eu gosto de cachoeira e de trilha. Praia, a zerinha da praia atrapalha um pouco. Eu gosto da cachoeira, que parece que já sai mais limpinha, não é? Eu tenho essa sensação, né? Tem isso. Enfim. E água doce também, né? A minha comida favorita é? Olha, acho que é uma feijoada. Menina, tu não conhece Caxias? Não conhece Caxias aqui? Conheço pouco, já vim aqui algumas vezes, porque temos uma feijoada especial aqui, Januário. Não conheço. Januário. Bom saber. Lá na 25. Eu vim muito a Caxias, porque lá na CCR... Gente, eu tô fazendo propaganda no Januário, hein? Ó, Januário, você me espera, vou pegar esse vídeo e vou te entregar, porque o melhor feijão, eu como esse feijão do Januário desde os 13 anos de idade, não é possível que você não vai me dar uma feijoada de graça, Ó, o patrocínio do Instagram da Andréia. Não é, gente? Pode isso, dona Andréia, pode isso. Eu vou comer uma feijoada aí de graça. Fala. Não, falando assim, às vezes que eu vim a Caxias, eu vim várias vezes, porque a CCR, a gente cuida do Museu Ciência e Vida, que fica aqui no centro da cidade. Então, eu vim algumas vezes para eventos no museu, seja eventos de formação, seja no planetário aqui. Então, eu já vim a Caxias algumas vezes. Mas, realmente, nunca fui a... Não sei qual é a especialidade local. Então, bom saber que tem um bom feijão aqui. Vou te passar o endereço do Januário. Bom saber, bom saber. Bruna, e para encerrar, nós já estamos encerrando, qual é o melhor... Qual é a escola que você acha que é, assim, mais completa? Que você conheça, assim, ou no estado do Rio, que de repente vai ficar mais fácil, né? Assim, essa escola modelo. Qual é a escola modelo que você acha? Eu acho que a proposta do CIEP é muito boa, né? Porque o CIEP, essa coisa que eu falo que ela é à frente do seu tempo, até, por exemplo, arquitetonicamente, então, ela era uma escola acessível, ela tinha andares, mas ela não dependia de escada, ela tem rampa, as salas eram amplas. Bem pensada, né? Isso, e essa lógica de que escola não é só para a educação... só para as disciplinas, né, os componentes curriculares que a gente está acostumado a falar, mas que ela é articulada com saúde, com cultura, com educação. Então, eu acho que assim, uma revisão desse projeto, né, repensar ele à luz das necessidades de hoje em dia.
Os 500 segue CIEPs, perfeita. os 500 CIEPs estão funcionando ou não? Não. Não. Tem muito CIEP abandonado. Tem CIEP com outros usos. A maioria deles está com algum uso ainda educacional, né? Como eu falei, esse de Niterói que faz atividade no contraturno. O consórcio CEDERJ funciona em alguns prédios de CIEP, eu sei que em São Gonçalo é um CIEP que no primeiro andar é uma escolinha de ensino fundamental, mas o segundo andar é o polo CEDERJ. Então ainda é um fim educacional, mas não é uma escola no modelo tradicional. Não. Mas ainda existem alguns que dão muito orgulho. Assim, ali o CIEP na Mangueira, esqueci o nome dele agora. Ele tá lindo, super bem cuidado. E funciona como uma escola de ensino médio. Como sempre foi, desde o início. Isso, não é exatamente como sempre foi, mas ele ainda é uma escola que tem projetos, que então articula, oferece coisas aos seus estudantes, e ele tá muito bem cuidado. Você anda pelos aqueles corredores largos do CIEP, né? Você vê trabalhos dos alunos nas paredes. Então, assim, é uma escola que dá orgulho de ver. Eu tive o prazer de contribuir com um pré-vestibular que acontece lá aos sábados. Uhum. Eu tenho uma parceria, vou lá de vez em quando, já dei algumas oficinas. Você dá aula? Então, hoje eu não tô dando aula, eu tô sentindo muita falta. Eu já dei aula de inglês durante um tempo e tô sentindo muita falta de dar aula. Mas para crianças ou para adolescentes? De inglês eu dei para todas as idades, desde 5 anos de idade. Já foi para o exterior? Já viajei. E aí, enfim. E aí, mas as minhas últimas experiências de aula têm sido isso, essa parceria com o pessoal do pré-vestibular social, em que eu fiz oficinas, tanto em termos de preparo para a prova, como se organizar para o dia da prova, quanto oficina ligada à leitura de gráfico, tabela, que são coisas que aparecem em disciplinas diferentes, mas é uma habilidade que você usa em mais de uma questão de disciplina diferente, né? Muito bom, Bruna. Foi muito bom você estar aqui. Nosso tempinho já está se acabando. Mas antes do nosso tempo se acabar, eu queria que você deixasse para a gente aqui, primeiro, uma mensagem para quem está nos assistindo, porque assim, são vários grupos e depois isso fica gravado no YouTube. Então, eu recebo retornos. Carlinho, nem te falei, né? Que eu recebo retornos de pessoas, mandam mensagem, porque eu deixo meu telefone aqui. E eu nem falei, né? Eu nem iniciei falando, gente, você que está aí nos assistindo, entra no nosso canal, que está aqui. Andréa Vieira UFC, eu nem falei isso, Carlinhos, hoje. Andréa Vieira UFC, aperta lá o sininho, me ajude, nós já temos mais de 1.000 inscritos, a Bruna já se inscreveu lá no nosso canal também. Você também entra nesse canal da Metropolitana, vai estar tudo aqui passando, ó, na TV Metropolitana, aqui, ó, TV Metropolitana. Aperta lá o sininho, lá, TV Metropolitana, Rio, isso aí. E se inscreve também, porque ajuda a gente aí, né, a se engajar. Mas o que eu quero? Eu quero que você deixe uma mensagem, porque, como eu estou te falando, eu já recebo mensagens até de mulheres falando assim, poxa, eu assisti seu programa, gostei e tal. Então, assim, é legal, porque passa na TV, passa no YouTube, e essa mensagem talvez seja para aquelas mulheres ou homens que estão desacreditados. Não vou estudar porque isso não vai dar certo, a educação... Já estou velho demais para estudar, assim, eu ouço essas coisas também. E eu acho que, para mim, no meu entender, nunca é tarde para você adquirir conhecimento. Sim. Então, nada melhor do que você para falar isso pra gente. Eu acho que tem uma questão que vale para a educação, vale para a política. Muitas vezes você olha a coisa de longe e ela parece muito distante, muito difícil, muito confusa. Só que conforme você se aproxima, você vai descobrindo que não é tão difícil ou que tem pessoas para te ajudar. Então, a gente isolado se sente mais fraco do que em conjunto. Então é isso, assim, seja para o retorno aos estudos, né? Se você se aproxima de volta de uma escola, se você se matricula, se você encontra colegas que estão na mesma situação que você vai perceber que você não está tão atrasado em relação aos outros, você vai encontrar pessoas que estão na mesma situação que você. Existe essa ajuda mútua, existem os professores que estão ali para dar o apoio, e da mesma forma a militância política, se a gente acompanha tudo muito pelas redes sociais ou pelos jornais, né? É tudo muito negativo, é tudo muito horroroso, é tudo como se nada funcionasse, como se não tivesse esperança. Só que na hora que você começa a participar, você chega aqui e conhece alguém tipo a Andréa, e isso tudo vai alimentando a esperança, né? E para a política funcionar, ela precisa de gente. Isso. De gente bem intencionada, de gente que quer fazer as coisas funcionarem. Então é isso, assim, se juntar a um grupo, a ação coletiva nos fortalece. E
E assim a gente vai encontrando os caminhos, né? O caminhar se faz caminhando. Então, é esse convite, assim, de não se manter longe, não se assustar pelo que parece difícil ou obscuro à distância, né? Que se aproximando, os caminhos se abrem, você encontra as pessoas que te ajudam. E tudo depende de nós mesmos, né? Sim. Nós não lutamos contra nada. A gente luta contra nós mesmos, contra a nossa vontade, o nosso querer. Se a gente quer, se a gente tiver força de vontade, sempre vai aparecer alguém que vai nos estender, nem que seja o dedinho mindinho, mas vai estender para nos ajudar. Então, eu sempre penso assim, e é essa mensagem também que eu quero deixar aí para você que está nos assistindo. Não desista, caminha com a gente, volta o vídeo de novo, assiste tudo de novo, ou entra em contato conosco, né, Bruna? Que a gente vai estar aqui também, sempre lutando pela educação. Bruna, foi um prazer te conhecer mais uma vez, porque te conhecer eu já te conheço, mas te conhecer aqui nesse palco aqui da vida, aqui nesse espaço da vida. Foi um prazer estar aqui com você, eu sou muito grata, né? Abrir o nosso ano falando da educação, para mim é muito gratificante e também gratificante saber que você se empenha também, se propõe a contribuir com o nosso município também, com seus conhecimentos. Então, claro, assim que acabar aqui, a gente vai começar essas agendas. Vamos rabiscar. A oficina de educação, do financiamento de educação e o evento da memória dos trabalhistas de Caxias. Muito bom, muito obrigada por você ter vindo. Já saímos daqui com 2 agendas pra gente marcar. Já vamos trabalhar. Fazer igual a Xuxa, quer mandar um beijinho pra alguém? Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Não, mas eu quero deixar o meu Instagram, assim, pra quem quiser. O meu e o do Movimento de Educação. Então, quem quiser continuar esse papo, o meu Instagram é @wernecb.rj. Werneck é um pouco difícil, mas é igual da Tatá. Igual da Tatá Werneck, atriz. WERNSKB de Bruna.rj. E a gente tem também o Instagram do Movimento de Educação, que é @educação trabalhista, no Instagram também. Então, quem quiser dar continuidade a essa conversa, desdobrar, se aproximar, participar do movimento, organizar uma dessas oficinas que eu falei, é só entrar em contato por lá. Tá certo, Bruna. Então, até a próxima, né? Que acabar daqui a gente vai continuar nosso trabalho, mas muito obrigada e muito obrigada a você também que está nos assistindo. Eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, com muita expectativa, muita saúde, muita paz, muita prosperidade, muito trabalho. Esse ano também é um ano de muitas decisões e você aí que está nos assistindo vai acompanhar a gente esse ano todo sobre as decisões que você vai tomar, mas eu desejo a você tudo de bom e lembrando que estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Até a próxima. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.